lançou sua pré-candidatura a prefeito de Feira. O empresário Carlos Medeiros anunciou que vai concorrer às eleições municipais pelo Partido Novo. Pela segunda vez, Carlos Medeiros vai tentar se eleger prefeito de Feira. Na primeira oportunidade, em 2020, o candidato obteve 7.259 votos. Carlos, bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de bater um papo com a gente. E eu queria já começar falando desse evento, né, que aconteceu na última sexta-feira. Mais uma vez se lança, vamos colocar o termo hoje, pré-candidato, né, a prefeito de Feira de Santana. O que te motiva para concorrer pela segunda vez e como que você entende esse evento que aconteceu na última sexta-feira? Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, Ana Paula, a toda a bancada aqui do Bom Dia Feira, todos os nossos ouvintes aí, né? Mais uma vez aqui com vocês, é um grande prazer para falar sobre política, né? Que a gente, o Dilson falou bem aí na abertura, a gente não deve ter nem amor, nem ódio, né? Respeito como a gente tem que ter a todo mundo, e eu concordo 100%, se todo eleitor olhar para o político e ver ali, né, um cidadão comum, não venerar, e sim for mais racional, a gente vai ter uma evolução grande na política. Então, adorei aí a abertura da entrevista, porque é um tema que eu venho batendo muito. Na hora que elege um político, nós não estamos elegendo um amigo, nós não estamos elegendo uma pessoa para ir na nossa casa num churrasco. A gente precisa ser mais racional e ver realmente as coisas, tirar um pouco da emoção e ver realmente as qualidades, competências, se aquela pessoa pode nos representar no âmbito político, no âmbito da administração do dinheiro público do pagador de imposto. Mas, Fernando, falando um pouco aí desse lançamento, foi assim um momento de muita emoção, né? Fiquei muito feliz no lançamento, porque toda vez que você tem um evento importante em sua vida, eu acho que você está próximo a pessoas que gostam de você, que acreditam em algum projeto que você está envolvido. Isso é de extrema importância. Eu aprendi muito isso no falecimento do meu pai. Eu não dava muita importância para essa questão de velório, a pessoa morreu, tal, já não tem muito o que fazer e tudo, mas quando você recebe naquele momento a visita de tantas pessoas que você gosta, aquilo te dá um conforto. Eu não perco um velório de um amigo meu, qualquer evento importante, porque eu passei a entender um pouco desse momento. E quando a gente fez o lançamento da nossa pré-candidatura, foi espetacular, porque foi muita gente que há algum tempo eu não via, amigos de adolescência, de infância, né, que vieram, participaram e deram apoio, porque é uma jornada muito difícil. E é importante que num momento difícil como esse, você esteja com pessoas próximas a você, que acreditam em você, que sabem da sua índole, principalmente quando a gente fala de um projeto político. Hoje, as pessoas de bem, né? O próprio João Vitor, que não está aqui com a gente hoje por um compromisso, ele falou lá no evento uma coisa muito bacana, que às vezes você vai fazer uma postagem sobre política, você fica com medo, com vergonha, porque a política, ela é uma atividade que ela realmente tem um caráter social imenso, que deveria ter o maior respeito, né, da sociedade como um todo, mas a política atual que a gente vive nos traz muitas vezes vergonha. Né? Vergonha de estar naquele meio, de estar naquele ambiente, e na hora que você dá um start, né? O início de um projeto com tanta gente boa, com tanta energia positiva, foi sensacional, né? Então, um momento único que nos revigora para participar dessa batalha, dessa verdadeira luta, né? E a minha expectativa em relação à política, porque a gente está aqui, é exatamente por essa esperança de uma política melhor. Então, eu aprendi na minha vida muito, quando a gente critica alguma coisa, a gente precisa dar uma sugestão para aquilo, para melhorar. Então, você tem um problema, vai lá, sugere. Eu fiz muito isso no meu trabalho. Na hora que você sugere uma mudança, alguma coisa, eu era muito questionado, assim, beleza, essa é a sugestão, agora vai lá e executa. Então, na política não é diferente. Então, você começa a criticar, se indignar com tanta coisa errada, né? E aí para ali na crítica, não precisa dar continuidade. Então, você vai, leva uma sugestão. Na hora que eu falo, vou levar a sugestão para quem? Se quem está lá não me representa. A gente precisa ter alguém que represente. Então, vamos para a solução. Vamos colocar gente que represente. Se a gente quer realmente essa mudança, a gente precisa oferecer para a população uma opção para que ela mude de verdade, né? Uma opção que tenha coragem para mudar essa forma da política, que tenha coragem para enfrentar esse sistema como está. E aí a gente coloca o nome com essa coragem, com esse trabalho, para que a nossa população tenha uma opção diferente para uma renovação de verdade, uma renovação com oportunidade para todos. É isso que a gente busca para a Feira de Santana. Bom, eu falava a segunda vez, né, que você deve concorrer à Prefeitura de Feira de Santana. Qual o tamanho da sua pré-candidatura de 2024 em comparação à de 2020? O quanto que o Partido Novo em Feira de Santana, nesses 4 anos,
amadureceu e o Carlos Medeiros como político também amadureceu nesse período. Ô Fernando, excelente esse ponto, né? Assim, a evolução foi assim imensa. O nosso aprendizado, né, é muito grande. Então, eu ouvia muito, inclusive aqui eu lembro bem do Dilson comentando na pré-campanha 4 anos atrás, né? Não lembro se foi no ar ou se foi no bastidor, né? Poxa, mas essa política de vocês é um tanto quanto utópica, talvez, e tudo, porque realmente a gente tinha e tem ainda muitos ideais e tudo de uma política que é muito diferente do que é. E o que é que mudou de lá para cá? Sim, os nossos valores, eles permanecem, mas a forma de fazer política, nós entendemos que precisava mudar. A gente estava realmente muito mais numa linha que nos deixava muito distante de chegar a algum lugar no curto prazo na política. Então a gente aprendeu a fazer política, aprendeu que a política, né, existe várias formas de fazer a política sem perder esses seus princípios, de conversar com outros partidos, com outros políticos, de tirar aquilo que é bom. Não é porque você tá ali, você tem aqueles princípios e tudo, que na política você não vai conversar com as pessoas. Então a gente aprendeu muito, a evolução foi muito grande, a expectativa para esse ano é muito maior, principalmente porque naqueles 4 anos atrás a gente tinha acabado de lançar o partido, a gente estava em plena pandemia, tudo era de máscara, as pessoas nem conseguiam ver o seu rosto, a dificuldade com a própria imprensa, com tudo, foi muito grande. E esse ano não, a gente está vendo que a campanha vai ser um negócio, a pré-campanha e a campanha em si, muito maior. Você vai ter muito mais oportunidade de conversar com as pessoas e as pessoas lhe receberem. E a gente sente tanto isso nesse momento, que os próprios partidos políticos, outros partidos, nos procurou com uma frequência muito maior. Quer dizer, nós já temos hoje na política um determinado peso, um determinado, né, como é que se diz? É um nome na política que as pessoas vêm até nós e nos buscam como solução. Algumas categorias já nos procuraram querendo que a gente entenda os problemas que ele tem. Eu vejo uma pré-campanha muito mais forte do que há 4 anos atrás. Bom, quando a gente fala, você falou inclusive aí do período de 4 anos atrás, que tinha até esse estigma de que fosse uma pré-campanha um pouco utópica, muito por conta dos ideais do Partido Novo. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que o Novo tem de novo, de fato? Então, esse é uma grande dificuldade que a gente tem na política, né? E às vezes as pessoas se afastam um pouco dela por causa do tamanho dessa dificuldade. Porque fazer diferente, tirar as pessoas da zona de conforto, você mudar alguma coisa é muito complicado, né? Então, às vezes a pessoa quer o novo e não volta no novo pelo medo da mudança e tudo. Então, a nossa grande dificuldade é exatamente essa. E esse é o grande desafio, de mostrar à sociedade que é possível sim fazer uma política diferente. Uma política diferente de verdade, onde a gente tire, né, do poder sempre as mesmas pessoas, as mesmas práticas, que a gente introduza, né, novas práticas no poder público. Por exemplo, poxa, acabar com a questão do QI, né? Não é a inteligência da pessoa, é o QI, o que indica lá, né? Então, só tem oportunidade no poder público hoje quem está ali puxando o saco de um político, quem tem acesso. Quer dizer, o cidadão comum, que na sua maioria das vezes não tem acesso a isso, ele está totalmente fora. Então, há 20, 25 anos, você vê sempre as mesmas pessoas nas mesmas funções, ou muda um pouquinho ali a função. Aí, isso não é só na questão do primeiro escalão do governo, não. Isso é também no segundo escalão. Você vai para os líderes comunitários, são sempre os mesmos. A mesma coisa. Então, aí na hora que você fala que você vai mudar isso, que você tem como mudar isso, que já existe na prática como mudar isso, que você vai dar oportunidade para todo mundo participar, muita gente fala, pô, mas isso não é possível. O cara ainda olha, pô, será que esse partido ainda é utópico? Então, a dificuldade é essa. E quando você vê que você luta contra um sistema que quer manter isso, não é só o político em si que quer manter isso, não. Tem quantas pessoas que vivem disso daí e que querem manter a máquina pública como está. Então, você lutar contra esse sistema que quer se manter, né, dessa forma, porque tem gente ganhando dinheiro dessa forma. Tem gente há muito tempo que está assim. E a gente quer mostrar que é possível fazer diferente. E aí é dificuldade. É a dificuldade, mas também a gente pensa, caramba, essa dificuldade é muito grande, mas você entrar na política para fazer igual a todo mundo, não precisa. A gente escolhe lá um representante
e fica lá. O nosso intuito de mudar é para realmente fazer diferente, mostrar que essa diferença, né, vai impactar positivamente na vida das pessoas. A gente tem que mudar um pouco a mentalidade, né, e a minha indignação é muito grande com isso, que a gente vê a questão dos programas sociais, que nós somos totalmente a favor dos programas sociais. Então, eu acho que o Bolsa Família é importantíssimo para satisfazer necessidades pontuais da pessoa que precisa ali. Mas a gente tem que entender que programas sociais também não podem ser para a vida toda. Você não pode ter um cidadão, como eu conheci, uma senhora, 10 anos no Bolsa Família, né? Quer dizer, 10 anos sobrevivendo. Nós não podemos ficar felizes com uma pessoa que ganha R$600. Nós não podemos estar comemorando que a gente tem mais Bolsa Família do que emprego formal. Então, eu me indigno com isso. A gente precisa dar oportunidade para que essas pessoas possam sair do Bolsa Família e ter... Se a gente reclama que o salário mínimo é baixo, e é verdade, imagine a pessoa que sobrevive do Bolsa Família. A gente tem que dar oportunidade de que essa pessoa gerar uma renda maior, que ela viva melhor, que ela tenha uma vida melhor. E a gente ano após ano, dia após dia, as práticas não vão nessa direção. Pelo contrário, só aumenta a dependência das pessoas dos programas sociais. Então, é muito difícil, Fernando, mas ao mesmo tempo é cativante quando você vê as pessoas buscando uma oportunidade, né, de mudança. E a gente vai aumentando. A nossa expectativa é que esse ano a gente tenha uma votação muito mais expressiva. Bom, a gente tem a gente vive um momento, inclusive, na cidade, de uma dificuldade muito grande na relação entre o executivo e o legislativo aqui, né? É notório que o prefeito Cubé Martins Filho e a presidente Eremita Mota e um grupo de vereadores que se dizem, vamos lá, nem oposição nem situação, um grupo de independentes, né, que se colocam dessa forma, acabam dificultando muito os pleitos, né, do executivo junto ao legislativo, a aprovação de projetos. A gente já chegou a ter quase na metade do ano, né, final do mês de maio, a aprovação de um orçamento do ano que já estava corrente por conta dessa dificuldade também de diálogo. E como fazer que um prefeito, caso venha a ser eleito do novo, com esse modus operandi diferente, sem o toma lá da cá, consiga governar a cidade, consiga de fato administrar a cidade, sem ter essa dificuldade com o legislativo, na sua opinião? Bom, Fernando, a dificuldade ela vai existir, né? Não tem como não existir. Agora, nós temos, eu te diria o exemplo de Joinville, que é sensacional e que é o que a gente acredita muito. A gente não pode colocar a política acima da sociedade. Eu acho que esse é um grande erro que se comete e que acontece, né, dessas brigas, né, dentro do legislativo com o executivo, principalmente Feira de Santana, porque é uma quebra de paradigma. Hoje, há muito tempo, né, que a prefeitura de Feira de Santana tinha na Câmara Municipal um puxadinho. O cara manda um projeto de manhã, de noite está aprovado. Só quem manda projeto é a Câmara, o próprio vereador. Se você pegar um projeto decente vindo da própria Câmara Municipal dos últimos anos, é muito difícil, né? A maioria está aprovando nome de rua, premiação para não sei o quê, homenagem, mas um projeto realmente que impacte na vida da sociedade é muito pouco. E tem que ter essa quebra de paradigma que a prefeitura, que a Câmara Municipal não é um puxadinho da prefeitura. Existe todo um trâmite, uma necessidade. Eu ouvi muita crítica ao antigo presidente da Câmara, que é Fernando Torres, e eu, sem paixões nenhuma, nem por um, nem por outro, tal, mas dentro do que é o papel de cada poder, eu acho que a Câmara Municipal, na gestão dele, há muitos anos, nunca teve uma independência. E passou a ter. Não pode ser assim, a prefeitura não pode achar e não pode comprar, através de emprego, essas coisas, uma Câmara que faça tudo o que você quer. Né? A Câmara é a maior representação popular da nossa cidade. Então, os projetos precisam ser discutidos ali. E precisa ter um entendimento do Poder Executivo, no caso o Partido Novo lá, que o papel da Câmara é discutir, nem sempre aprovar 100% um projeto. Agora, como é que foi feito em Joinville, que eu acho assim, extremamente interessante? Você tem um atendimento à Câmara totalmente na linha de suprir a necessidade, né, daquelas pessoas que ele representa. Eu não vou trocar, não vou fazer o toma lá da cá, trocar por cargo, por aquilo, mas nós vamos atender a Câmara Municipal nas demandas que ele tem da sociedade. Como a gente pode dar uma satisfação ao eleitor dele? Então, eu vou atender o vereador nesse sentido. Você é representante de uma comunidade, você foi eleito com X votos da mesma forma que o prefeito é eleito. Então, o que é que a gente tem que fazer pelas pessoas que você representa? Quais são as dificuldades dos bairros que você representa? E vamos trabalhar para melhorar isso. Então, em vez de dar para o vereador cargo,
troca de favores, né, para que ele. Porque assim, a grande maioria está pensando na sua reeleição. Cara, eu vou te ajudar na tua reeleição, mas eu vou te ajudar ajudando as pessoas que você representa. Como é que a gente melhora a vida dessas pessoas? E Joinville fez isso, quer dizer, ele tem um relacionamento excelente. Joinville tem somente 2 ou 3 vereadores do Partido Novo e conseguiu fazer uma grande maioria de vários partidos, né, nessa linha técnica, tirando a negociação do toma lá da cá por uma negociação que vise a melhora da sociedade. É difícil no início, sempre, porque é uma mudança e toda mudança é difícil, mas na hora que você tem lá a corrupção, por exemplo, ela existe porque ela está nas duas pontas, quem paga, né, e quem recebe. Então, na hora que você está lá no poder público e as pessoas vão a você e querem aquilo, pede uma vez, você não dá, pede 2, você não dá, pede 3, você não dá, o cara fala, cara, não é o caminho, realmente tem outro caminho. E é assim que a gente vai, com muito diálogo, respeito, sem achar que a gente é o dono da verdade em tudo, porque a política é diálogo, é conversa. Agora, tem que ser uma conversa republicana. Se o cara for me pedir alguma coisa em benefício próprio, a gente não vai nessa linha. A gente precisa entender que quando você está no poder público, você está olhando a sociedade como um todo. Então, primeiro, você pensa no tudo, para depois você ir pensando no indivíduo. Estamos conversando com Carlos Medeiros, que recentemente, na última sexta-feira, lançou sua pré-candidatura pelo Partido Novo a prefeito de Feira de Santana. Eu tenho dito que pré-candidatura tem se assemelhado cada vez mais com candidatura mesmo, né? O período de candidatura mesmo, né? Claro, sem tempo de rádio e de televisão, sem poder pedir efetivamente o voto, mas acaba meio que pedindo de outra forma. E se visita muito comunidades, conversa muito com as pessoas, afinal de contas é desse jeito que se faz política, né? Dialogando bastante. Como tem sido esse período de pré-campanha para você e o que é que você tem notado mais de anseio da população de Feira de Santana? Olha, Fernando, sua colocação está certíssima, concordo com ela. Eu acho que é uma coisa que deveria ser revista na lei, né? Pré-campanha está cada vez mais parecido com a campanha. Eu acho que é mais uma forma do sistema se proteger, né? Porque quem está no poder, ele tem uma visibilidade muito maior por estar no poder. Então, foi falado muito sobre isonomia aqui, né? O Dilson falou aí na abertura, e acaba que os pré-candidatos são chamados às vezes da mesma forma, né? É todo um trabalho, um cuidado que vocês têm, mas às vezes você tem um problema determinado na cidade, você vai chamar um prefeito, por exemplo, que pode ser candidato à reeleição, você vai chamar um deputado, uma autoridade, e você não consegue chamar um pré-candidato, né? Então acaba que essa distinção só prejudica quem está fora do poder. Então é sempre o sistema defendendo o sistema. E quando eu vejo falando um pouco dessa nossa pré-campanha agora, eu estou sendo recebido pelas comunidades onde eu passo de uma forma até muito melhor do que há 4 anos atrás. Primeiro porque já existe esse conhecimento, né? Antigamente, há 4 anos atrás praticamente ninguém conhecia nem a minha pessoa, nem o próprio partido. Hoje há um conhecimento um pouco maior, né, do nosso trabalho, e também existe um momento que a gente vem sentindo muito melhor. Existe um desgaste muito grande onde a gente passa com os nomes que estão aí, né, porque representam a mesma coisa, né, nos últimos 20 anos. Então tem candidato que está indo para o Hexa. Então você tem um cansaço por parte da sociedade. E na hora que olha que existe um projeto diferente, alguma coisa, desperta um pouco da curiosidade. Então, é muito parecido com 4 anos atrás, mas com um momento melhor, porque há 4 anos atrás não tinha o conhecimento que tem hoje. O desgaste hoje dos candidatos que estão aí é maior do que estava lá atrás, mas também tem as coisas ruins. Então tem aqueles, né, que a gente chama os haters, né, as pessoas que odeiam e tal, que estão defendendo o sistema, que vai te receber mal. Então você pega às vezes um trabalho como esse que vocês estão fazendo, que é excelente, da imprensa, para poder mostrar, né, divulgar cada candidato, cada pessoa, mas você pega lá os comentários, você já pega aqueles comentários de pessoas que você vê assim nitidamente do sistema contra aquilo e tal. Então a gente tem que estar acostumado com isso. Então para mim não é muito diferente, eu acho que minha família também está muito preparada para isso, né? Quando você entra num desafio desse, você não adianta só você estar preparado, a sua família tem que estar preparada para aquelas críticas que vão vir, as verdadeiras, né? Porque você está sujeito à crítica o tempo todo, e aquelas que não são verdadeiras, são fantasiosas, ou que querem muitas vezes só
jogar a sua reputação para baixo, porque a política deveria se pautar na discussão das ideias. O problema é que quando as pessoas não têm argumentos, aí começa a querer, né, diminuir o portador da ideia. Então, às vezes você recebe críticas que não tem nada a ver com o seu trabalho político e tal, até começando a envolver os seus negócios. Mas a gente está acostumado com isso, preparado para isso, e isso faz parte de quem está na política, e eu acredito que isso vai nos fazer crescer cada vez mais, porque as pessoas também estão cansadas só daquela briga de um xinga o outro, um fala mal do outro, então querem partir para ouvir realmente coisas diferentes, propostas diferentes. Como é que muda? Pô, agora, só não dá para mudar fazendo a mesma coisa durante o mesmo tempo. Então, quais são as coisas diferentes que a gente vai fazer? Isso é que a população, eu acho que vai querer ouvir mais, e a gente está preparado para isso, para mostrar. Bom, eu queria que o senhor falasse também sobre o cenário, né? A gente tem 4 pré-candidaturas já lançadas e eu acho muito difícil que a gente tenha mais uma. Acredito que as 4 deverão ser efetivadas mesmo como candidaturas. O senhor, o deputado estadual Pablo Roberto, o deputado federal Zé Neto e o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Como é que o senhor entende esse cenário? E estendendo, falando do cenário também para o legislativo, como é que chega o Partido Novo em relação a candidaturas a vereadores? Olha, eu acredito muito, Fernando, que isso vai ser muito bom para mim, né, para o nosso partido. Por quê? Porque na hora que você tem menos pessoas, né, vai ter uma oportunidade muito maior. Então a imprensa vai conseguir, de repente, fazer um trabalho com tempo de duração muito maior. 4 anos atrás a gente tinha 9 candidatos. Quer dizer, se você pegar pelo menos... Se você fez um programa com cada um 4 anos atrás, eram 9, agora você tem condição de fazer 2. Imagine todos os meios de comunicação dobrando a visibilidade para você falar sobre suas ideias. Então, isso para a gente, que tem muita coisa bacana para falar, muita novidade, né, da nossa forma de trabalhar, vai ser excelente, né? Eu vejo com muitos bons olhos. E em relação ao pleito do Legislativo, dos vereadores, eu acho importantíssimo a população buscar mais informação sobre os candidatos. O Partido Novo vai estar vindo, a gente está brigando para fechar a chapa, colocar a chapa cheia, mas se não tiver chapa cheia, a gente vai sair com 15, 16 candidatos, mas vai ser uma grande opção diferente para as pessoas pesquisarem. Então, o voto mais difícil que tem, quando você vai falar com todas as pessoas que conhecem um pouco da política e tal, é o voto do vereador, porque é um voto que a pessoa busca muita proximidade e acaba sendo um erro muito fatal. Você traz para você um voto de uma pessoa que é próxima a você, porque ela te dá uma sensação de acessibilidade ao poder público, né? Então você pode pedir a ela qualquer necessidade que tenha e tal, e aí você elege qualquer pessoa. Você elege às vezes um vizinho que é excelente para tomar uma cerveja, dar uma risada, comer um churrasco, mas quando vai para a questão de um trabalho numa Câmara, né, não tem o que precisa. Uma outra coisa importantíssima, que o nosso processo eleitoral não é simples. A pessoa às vezes odeia um candidato, mas vota em outro do mesmo partido, não sabendo que está ajudando, porque o voto não é, no legislativo não é pessoal, você está votando num partido. Você está votando naquele grupo de pessoas. Então a gente precisa difundir e divulgar cada vez mais isso para que o eleitor tenha consciência, né? Que busque saber não só aquela pessoa, aquele candidato, quem é, quais são as competências dele, o que é que ele pode fazer na Câmara Municipal, mas também que ele possa saber aquele partido que ele está inserido, porque ele está votando naquele partido. E um ponto importantíssimo é olhar a nossa Câmara Municipal hoje, que para mim, desde que eu acompanho a política, é uma das piores que a gente teve. Então, a gente vê na nossa Câmara Municipal cenas assim degradáveis, virou comédia, né, em vários sites, em várias publicações, por mais respeito que eu acho que a imprensa tem e deve ter, né, pela questão política. Às vezes eu acho que fica difícil quando você vê um vereador subir ao púlpito lá na Câmara para reclamar que a mãe dele foi exonerada ou que o parente foi... Cara, virou uma coisa normal isso. As pessoas acham normal você estar ali e estar brigando por emprego, não para a população. Eu nunca vi ninguém brigando lá, em vez do REDA ser no QI, vamos fazer o REDA aqui, um processo que chama todo mundo que queira participar em Feira de Santana de uma vaga de enfermagem e tiver o pré-requisito, tem condição de participar. O cara não briga por isso, ele briga porque o indicado dele não foi. Ele briga porque a mãe foi exonerada, o irmão não sei o que lá. Então, realmente, voltando um pouco até o ponto da briga com o executivo, Fernando, essa é a briga feia, essa é a briga errada que a gente não vai comprar, que a gente não vai querer, né? Então, a população precisa ter esse cuidado na hora de eleger
o seu parlamentar ali municipal, né? O seu vereador, porque ele está ali para representar a sociedade e não a si mesmo. Estamos conversando com o Carlos Medeiros, pré-candidato pelo Partido Novo a prefeito de Feira de Santana. Bom, o senhor tem uma história na vida empresarial, né? Possui casa comercial aqui na cidade, de modo que muita gente te enxerga como um representante dessa categoria também, né? De empresários da cidade. Como é que o senhor entende hoje Feira de Santana para a categoria empresarial? E é de fato representante dessa categoria ou é mais do que isso? A sua pergunta é, mais uma vez, pertinente. Só lembrando, temos só mais 5 minutos para se regimentar o horário. Ok. Sua pergunta é excelente e me dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? Então, eu ouvi na última campanha, nessa também, né? Alguns termos assim, né? O cara é almofadinha, o cara é isso e aquilo, é comerciante e tal. Mas vem muito daquelas pessoas que não conhecem e preferem criticar, não conhece a sua história, vem muito também do sistema querendo já se defender, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que sim, eu venci na vida, né? Mas eu ganhei dinheiro como empregado, não ganhei como patrão, porque eu comecei a me tornar um empreendedor, um empresário na época da pandemia e num ramo que foi muito prejudicado, que é o ramo de alimentação dentro de shopping center, né? Então eu nunca ganhei dinheiro como empresário, tá? O dinheiro que eu ganhei, a minha vida que eu formei foi como empregado. E a minha origem é muito simples, né? Então, já peguei muito buzu, já comi muito PF, já vendi muito almoço para pagar o jantar. E a gente, quando é um representante público, eu acho que a gente tem que representar a sociedade como um todo. E quem mais precisa do poder público não é o empresário. Ele não pode ser demonizado, principalmente o pequeno, o grande, porque ele gera emprego, né? Então, quem é mais valorizado, às vezes, o cara às vezes quer supervalorizar o governo, o político, e esquece do empreendedor. O grande, o médio, o pequeno. Só que o empreendedor, ele te paga no mínimo o dobro ou triplo do que o governante que pega o dinheiro do imposto e te dá em algum programa social. Então, quem precisa do poder público é a pessoa mais simples, né? É quem mais precisa, mas todos têm que ser atendidos pelo poder público. Todos pagam impostos, né? Então, mas quem é que vai para a fila da regulação? É quem mais precisa, né? Quem tem condição de pagar um plano de saúde não vai para a fila da regulação. A Feira de Santana é uma das cidades mais violentas do Brasil, mas a violência não está na Getúlio Vargas. Tem quanto tempo que você ouviu uma pessoa foi assassinada na Getúlio Vargas? Ela está nos bairros. Então quem é que mais precisa de segurança? São essas pessoas. Então a gente vai atuar onde mais se precisa, né? Educação, né? Quem é que tem condição, bota seu filho no colégio particular, que tem um nível de ensino melhor. Mas o cidadão comum não tem nem creche. Então, assim, eu sou um representante da sociedade como um todo. Eu quero trabalhar para onde se mais precisa. Então, existem termos, inclusive, bíblicos, né? Você vai dar remédio para quem está são, a gente tem que atuar onde tem um problema. E o problema na nossa sociedade é na parte mais carente, mais pobre, mais periférica, né? Então, eu acho que nenhum político deveria se mostrar, eu sou representante disso, do povão, porque isso é só conversa. A gente tem que ir na prática. O que é que vai fazer na prática para melhorar a vida das pessoas, daquelas que mais precisam? E é aí que a gente atua. A gente atua resolvendo os problemas que existem na cidade. Os maiores problemas afetam as pessoas mais pobres. É lá que a gente vai atuar. Carlos Medeiros, pré-candidato pelo Partido Novo a prefeito de Feira de Santana. Eu quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco aqui, dizer que a gente ainda vai se encontrar algumas vezes, porque estaremos aqui nesta cobertura, não só nas pré-candidaturas, como nas candidaturas efetivamente, e dando vez e voz a todos os candidatos, para que o eleitor do outro lado do rádio ou pela internet, né, estamos também sendo transmitidos pelo YouTube, possa tomar a decisão de forma mais madura possível, conhecendo as ideias dos candidatos. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Fernando, obrigado a toda a bancada, obrigado Dilson, obrigado principalmente ao eleitor. Eu queria só reforçar as nossas redes sociais, Carlos Novo FSA, para quem quiser conhecer um pouco mais, bater um papo, chama a gente que a gente está disponível para conversar. Então tem uma parte da Bíblia, eu falo muito da Bíblia, eu participei muito de grupo jovem, né? Na minha adolescência e tudo, que fala muito que onde tiver o homem lá de cima, né? Deus fala que onde tiver duas pessoas falando seu nome, que ele estará presente. Então isso é uma coisa que eu trago muito e trouxe um pouco para esse meu projeto, esse desafio. Então, onde as pessoas quiserem ouvir um pouco sobre uma boa política, sobre o Partido Novo, sobre Carlos Medeiros, nós estaremos lá.
Maravilha, conversamos então com o Carlos Medeiros, pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Partido Novo, nessa nossa segunda rodada de entrevistas com os pré-candidatos aqui no nosso programa.